Fala galera, tudo beleza? No vídeo de hoje a gente vai estar trazendo um review dessa lindeza aqui, Tecnifibre TF40, raquete que conta com as seguintes especificações: 305, peso, cabeça de 98 polegadas, equilíbrio de 32,5 centímetros, padrão de cordas 18 por 20, recomendação de tensão de 49 a 55 libras, ela tem swing weight de 326 e rigidez de 64. Foi encordoada com a Miami Tour Rex com 52 libras. Então, bora pro bate-bola. Pessoal, na TF40 eu vi algumas coisas bem positivas, né, nos momentos iniciais do bate-bola aí. E uma delas é o swing weight, por mais que ela tenha 326, né, de SW aí, ela parece ter menos, ela é muito mais manuseável do que a 305 RS, que eu já fiz o review aqui no canal. E o padrão 18 por 20 dá para ela um controle muito bacana de bola. Em posicionamento de bola, né, em deslocamento, profundidade, tudo isso eu fazia com extrema facilidade. E mesmo tendo potencial de spin menor, potencial de spin não foi um problema para esse modelo aqui. Os meus golpes não tinham tanta densidade e eu precisei executar um swing um pouco mais amplo e uma aceleração do golpe maior para conseguir mais potência e finalizar os pontos com ela. O meu estilo de jogo mudou um pouco, não foi um jogo mais para trás da linha de base, foi um jogo que eu ficava tentando encurtar o tempo do meu adversário sem aquela parábola muito grande de spin, com bolas um pouco mais planas. Na esquerda eu senti um pouco de falta de potência, né, tive que fazer o swing mais amplo e consegui usar o spin mesmo para o padrão 18 por 20 para conseguir uma margem maior da rede e conseguir mais constância nos meus golpes. A versatilidade da esquerda foi usar um pouco a esquerda para controlar um pouco os golpes e fazer algumas variações com o slice. No voleio ela é muito firme e, como eu falei para vocês, mais rápida do que a 305 RS. Então uma raquete que é muito legal se você gosta de jogar na rede, e para devolução de saque ela é bastante estável. No saque, pessoal, eu consegui até uma potência um pouco maior do que nos meus golpes de base, mas o forte mesmo foi o direcionamento e posicionamento das minhas bolas para poder jogar o ponto em uma condição mais favorável, né? Não uma raquete que eu acertava um primeiro saque, uma segunda bola, mas posicionando melhor, né, colocando meu adversário em uma posição mais favorável para aí, a partir daí, eu poder dominar o ponto na quadra. Essa raquete eu recomendo para quem procura controle, né, quer uma raquete que não tenha um swing weight tão alto, mas também não tem um swing weight baixo. É uma raquete para um jogador intermediário avançado que já sabe gerar potência, que não necessita de um potencial de spin exorbitante e que procura posicionamento das bolas, mais precisão e mais controle dos seus golpes, tá, pessoal? Uma raquete excelente. Eu sinceramente preferi ela em jogabilidade do que a V-Core 310, tá? Mas é óbvio que isso é uma questão muito pessoal, muito subjetiva, mas eu achei ela mais fácil de jogar do que a Yonex V-Core 310, beleza? Pessoal, vejam as especificações dela lá no site para vocês verem tudo sobre as especificações técnicas dela, tecnologias, e qualquer dúvida, como sempre, é só deixar aí nos comentários, beleza? Grande abraço, pessoal, e até a próxima. Falou!
Eu cheguei tão dia no pé da puta, eu ferrei.